Graça, misericórdia e paz da parte de Cristo Jesus, o único Senhor e o nosso Salvador, repouse sobre toda a igreja. Amém. Graças a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 20, a partir do versículo 11 ao versículo 18. Vamos ler a palavra do Senhor. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. E enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E lá viu 2 anjos vestidos de branco, sentados, onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e o outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor, e eu não sei aonde puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe então Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe então Jesus: Maria. Ela, voltando-se-lhe, lhe disse, em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e o vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Aleluia, louvado seja Deus. A palavra dessa noite, queridos, para o meu coração, o seu coração, uma palavra simples. A mensagem é: olhai para mim e vivei. Não para mim, certamente, mas para o Senhor Jesus. Nós estamos no domingo de Ramos, um domingo de comemoração da entrada de Jesus em Jerusalém, a chamada entrada triunfal de Jesus, onde ele desce e vai entrando pelos portões montado numa jumentinha, e o povo olhando, começa a colocar ramos no chão, e outros abanavam os ramos em comemoração ao rei, a chegada do rei. Aqueles que acreditavam que Jesus era o rei, estavam celebrando a chegada do rei na cidade santa. Hoje se comemora o Domingo de Ramos. No próximo final de semana estaremos comemorando talvez a data mais significativa para nós, que é a morte e a ressurreição de Jesus. Não apenas a morte, mas a morte, e com ela a ressurreição. É um motivo assim de muita alegria podermos viver essa época. Mas há um contraste entre aquilo que o nosso coração, o nosso espírito celebra quando nós pensamos nisso, quando nós olhamos o texto bíblico e nos alegramos com esse momento, que se repercute até os nossos dias. Mas há um contraste muito grande quando nós olhamos para a nossa realidade hoje. Quando deixamos de olhar para Jerusalém, quando deixamos de olhar para Israel, quando deixamos de olhar
para um fato marcante que aconteceu no passado, fato esse que repercute logicamente no nosso futuro, e através dele temos a salvação em Cristo Jesus ressurreto. Mas quando olhamos, deixamos de olhar para essa situação específica e olhamos para o nosso dia de hoje. País Brasil, momentos de crise, momentos talvez de incertezas, talvez não, certamente, de muitas incertezas. Muitas coisas estão acontecendo no nosso país, na nossa pátria, que muito tem entristecido os nossos corações. Mas muitos se perguntam, será que isso está acontecendo apenas hoje? Ou será que isso sempre aconteceu? Ou será que o que nós estamos vendo é apenas aquilo que querem que vejamos? Porque os meios de comunicação, os meios de massa, têm um poder muito grande de manipular opiniões. E aí, nós nos perguntamos, qual é a nossa verdadeira realidade? Aonde está a verdade? A semelhança daquela época de Jesus, quando Jesus veio, também era um momento de muitas incertezas. Também era um momento de total desequilíbrio. Antes de Jesus, outros messias já haviam vindo, prometendo as mesmas coisas, pseudo-messias, falsos messias, já haviam vindo ao mundo e propagaram suas doutrinas, mas morreram. Jesus veio exatamente nessa época, em que o povo também estava farto, cansado, já não aguentava mais. Era esperar por um livramento que não chegava, o Messias prometido que não aparecia. E tanta gente enganando o povo, corrompendo o povo e se autocorrompendo. Muitos da liderança dos próprios judeus corrompidos, completamente corrompidos. A corte judaica corrompida. Em quem aquele povo poderia acreditar? Seria Jesus mais um falso profeta? Seria Jesus mais um daqueles que estavam apenas enganando o povo? Essa era a perspectiva daquela época, queridos. Jesus caminha com os seus discípulos, a multidão começa a conhecê-lo. Jesus faz toda espécie de milagres. A multidão se agrada dele porque ele fazia milagres. Talvez a multidão não estivesse seguindo a Jesus. Possivelmente a multidão estivesse seguindo os milagres de Jesus. Porque quando Jesus foi preso, se cumpriu a profecia de Zacarias, quando dizia lá: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. E Lucas fala muito bem sobre isso, dizendo que nenhum ficou com Jesus. Não foi apenas Pedro, nenhum ficou com Jesus. Jesus vai em direção à cruz, Jesus morre, prometendo que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Talvez tenha sido os 3 dias mais demorados de toda a história do ser humano. Passaram-se algumas horas e nada.
Passou-se o primeiro dia e nada. Passou-se o segundo dia e nada. Chegamos no terceiro dia, o derradeiro dia. E uma mulher que Jesus havia transformado por completo. Uma mulher que Jesus havia curado, uma mulher que Jesus havia libertado. Uma mulher que Jesus havia transformado por completo. Aquela mulher não aguenta esperar. Talvez vivendo um momento de desequilíbrio, certamente. Ela sai correndo ao amanhecer, possivelmente o momento mais escuro do dia, porque quando vai havendo essa transição da noite para o dia, é o momento mais escuro da noite, onde os exércitos, as forças armadas que estão em guerra, procuram atacar exatamente nessa transição da noite para o dia, porque é onde as coisas se confundem muito. Aquela mulher se encaminha para o túmulo. O que será que estaria passando na cabeça de Maria Madalena? O que será que estaria passando na cabeça de todos os outros discípulos de Jesus? Talvez eles estivessem olhando para aqueles momentos em que eles estavam passando de perseguição, de dor, de corrupção social, política, religiosa, individual. Corrupção essa que nós não estamos falando sobre isso. Estamos falando de corrupção de poderes, mas não estamos falando de corrupção de pessoas, porque o que nós temos lá são pessoas que saíram do nosso meio. Talvez os discípulos estivessem pensando sobre essas situações e talvez eles estivessem lembrando que Jesus advertiu sobre eles quando certa vez falou sobre a classe dominante, sobre o partido dominante, o governante, um dos partidos governantes de sua época, que eram os fariseus. E ele conversando com os fariseus, e os fariseus lhe perguntando, lhe indagando algumas questões, e ele diz: olha só, você sabe de onde saem todas essas coisas? Mateus 15, 19. De onde sai tudo isso, essa corrupção, a inveja, a porfia, a matança, o adultério? Tudo isso vem do coração do homem. Vem do coração do homem. Vem do coração do homem. Aqueles discípulos talvez estivessem conversando um com outros, com os outros, dizendo: que belas palavras, que grande homem, que grande profeta se levantou entre nós, mas será ele o Messias prometido? Nós só vamos saber hoje, porque temos até o final da tarde de hoje. O tempo judaico é diferente, vocês sabem disso. O dia começa às 18 horas do dia anterior e vai até às 18 horas do outro dia. Nós temos até o entardecer para saber se Jesus era o Cristo. Mas até agora nada aconteceu. Simplesmente um silêncio total. Não há sinais, não há profecias, não há alegria, não há cânticos, apenas silêncio. E que o que é mais forte de tudo é que Jesus havia predito a sua morte, mas predisse também a sua ressurreição. E se ele não ressuscitasse, se ele não ressurgisse,
ele seria apenas mais um falso profeta, apesar de tudo o que realizou. As circunstâncias eram as piores possíveis, queridos. Dá para a gente olhar para aquela época e olhar para os nossos dias, infelizmente. A igreja era perseguida, irmãos perseguidos, tristeza e dor pela perda daquele homem tão carinhoso, tão amigo, tão amável, duro em suas palavras, firme em suas palavras, mas cheio de amor, que tratava as pessoas de igual para igual, que colocou as mulheres na sua devida posição, de respeito, de confiança. Aquele homem que resgatou tantas e tantas coisas boas. Uma sensação de ausência, um vazio, uma expectativa, uma ansiedade. Tudo isso passava na cabeça daquele povo naquele momento. Talvez seja exatamente o que esteja passando na nossa cabeça hoje. Mas enfim, amanhece. Maria Madalena não aguenta e vai correndo na frente. Maria vai até o túmulo e vê a pedra revolvida, se surpreende. Há uma mescla, possivelmente, de confusões em sua cabeça, o que terá acontecido. Então ela volta, corre voltando, né? E avisa a dois grandes homens, a Pedro e a João. Os dois saem correndo. Possivelmente Maria Madalena tenha ficado lá atrás, porque os dois devem ter corrido muito. João chega na frente. Mais novo, está com mais vigor. Mas não entra, para na porta, não tem coragem. A pedra está revolvida, ele não entra. Logo depois chega Pedro, possivelmente esbaforido, e quase atropela João. E nem enxerga, não quer saber se há espaço, ele passa e entra. E chega lá dentro, ele tem a visão de um túmulo vazio. Lá eles encontram um simbolismo tremendo. Eu acredito que tal era a ansiedade deles que eles não tenham percebido. Lá eles encontram o lençol jogado. Mas havia um lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Esse lenço no original ele estava dobrado. Devidamente dobrado. O lençol estava largado. Mas o lenço estava dobrado, dobradinho. Esse lenço era o tipo de lenço de linho que era usado nas refeições. E o servo vinha para servir ao Senhor. E o Senhor comia e limpava e jogava aquele lenço em cima da mesa. Por algum motivo se ele precisasse se ausentar, ele saía, mas se ele fosse voltar para terminar a refeição, por algum motivo ele fosse retornar, ele não dobrava o lenço, ele só jogava o lenço em cima da mesa. E aí o servo, quando chegasse e visse o lenço jogado sobre a mesa, ele não fazia nada, porque ele sabia que o seu senhor saiu, mas voltaria.
Perdão, queridos, eu fiz uma confusão. Na realidade, se deixasse ele dobradinho, significava que ele sairia, mas voltaria. E se jogasse ele de qualquer jeito, significava, não, a refeição acabou, eu vou sair, não vou retornar mais. Eu fiz uma confusão. Então o Senhor, quando fazia a sua refeição, seja ela qual fosse, e precisasse sair, ele dobrava o lenço e deixava o lenço devidamente dobrado sobre a mesa. O servo vinha, olhava, não posso tirar a mesa, porque eu sei que meu Senhor saiu, mas vai retornar. Se ele tivesse apenas jogado o lenço sobre a mesa, completamente largado o lenço ali, o servo poderia tirar a mesa, porque ele saberia que o Senhor saiu e não vai voltar mais. Esse lenço de linho estava devidamente dobrado no túmulo. Um simbolismo tremendo que Jesus havia deixado, dizendo: eu saí por um breve momento, mas estou retornando para vocês. Pedro, João e Maria estão de frente daquela situação. Mas sabe o que acontece, queridos? Talvez eles esperem um pouco e nada acontece. Talvez eles esperem mais um pouco e nada acontece. Então Pedro, versículo 8 de João 20, fala para o primeiro, possivelmente João, fala para ele o que estava acontecendo, e o texto diz que ele creu. E o versículo 9 diz o seguinte: pois ainda não tinham compreendido as Escrituras, que era necessário que Jesus ressuscitasse de entre os mortos. Ali eles entenderam. Mas o fato é que nem Pedro e nem João quiseram esperar mais. Eles voltaram para casa. Talvez já certos, ou talvez apenas cansados de esperar. Mas Maria Madalena permanece no túmulo. E aí nós entramos na história maravilhosa de Maria com Jesus. Ela chorava. Vejam bem, Maria estava procurando Jesus. Maria estava buscando Jesus. Mas Maria estava buscando um Jesus morto. Ela procurava pelo corpo. Onde está o corpo do meu Senhor? Aonde vocês o deixaram? Para onde vocês o levaram? Eu quero tratar, eu quero cuidar do corpo. Talvez o desespero fosse tão grande que o texto diz que 2 anjos surgem para manter um diálogo com ela. 2 anjos. E eles se aproximam dela e chamam-na de mulher. Mulher, por que choras? E ela responde a eles: porque levaram o meu Senhor. E eu não sei onde eles colocaram. Levaram o corpo, sumiram com o corpo. Eu não sei onde eles deixaram. Se Jesus não for o Messias, se ele não ressuscitar, pelo menos eu quero dar um último adeus para aquele que foi tão meu amigo. Para aquele ser humano, talvez não o Filho de Deus, mas aquele ser humano que foi tão meu amigo, eu quero me despedir dele. De alguma forma, não era lícito para os judeus tocar em cadáveres, porque eles ficavam imundos.
Mas certamente Maria Madalena queria fazer alguma coisa com o corpo de Jesus. Mas, queridos, há duas coisas extremamente interessantes. O texto não diz, mas de repente, Maria olha para trás. Eu não sei se vocês perceberam, porque é assim muito, não é? Muito simples, está muito assim, como se não estivesse tão claro para nós, porque a gente lê e passa direto. Versículo 14, tendo dito isto, voltou-se para trás. O texto não diz o porquê. Talvez ela tenha ouvido alguma coisa, talvez tenha percebido no olhar dos anjos, não sabemos. Mas o fato é que ela olha para trás. E quando ela olha para trás, ela vê Jesus em pé. Em pé, ressurreto. E isso nos remete para Estevão, quando está morrendo apedrejado, ele olha para o céu, vê o céu aberto, e vê o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Mas o texto prossegue dizendo, ela não reconheceu Jesus. Então Jesus faz a mesma pergunta que os anjos fizeram. Mulher, por que tu choras? E a quem você está procurando? Ela olha para aquele homem, talvez não o reconhecendo. Talvez não, certamente não o reconhecendo. Pensa ser um simples jardineiro. E responde aquele homem: Senhor, se tu o tiraste daqui, dize-me aonde o puseste, e eu vou até lá e eu vou levá-lo. Não precisa se preocupar com isso, eu faço o esforço. Não precisa nem correr risco, deixa comigo, eu faço. Mas me diga onde colocaram o corpo de Jesus. Onde colocaram o meu Jesus morto. E aí eu acredito plenamente que Jesus completa o processo de tratamento da vida daquela mulher. Um processo que ele começou lá atrás. Eu tenho plena convicção que durou esse tempo todo, que Jesus morre, ressurge e completa o processo de transformação da vida daquela mulher, naquele momento. Jesus, com seu amor maravilhoso, sabendo que ela estava num momento de total desequilíbrio, por si só, veja bem, por si só, ela não estava conseguindo reconhecer Jesus. Você consegue entender a profundidade disso? Maria Madalena, por si só, não estava conseguindo reconhecer a Jesus. Então Jesus dá um passo além em direção a Maria e chama Maria para a sua intimidade. Agora não estamos mais tratando no geral. Agora nós estamos tratando na intimidade, porque eu sei o seu nome. Mas quer ver uma outra coisa interessante? Maria fala com o jardineiro. O texto não diz, mas isso está intrínseco no texto. Ela fala com o jardineiro e dá as costas para ele.
Vocês lembram? É a segunda vez que ela faz isso. Primeiro ela volta-se para trás. Nós não sabemos por que motivo ela se volta para trás. Ninguém a chamou. Ela se volta para trás e vê Jesus em pé, mas não reconhece que era Jesus. Versículo 14. E aí Jesus que fala com ela: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele um jardineiro, respondeu-lhe: Senhor, se tu o tirasse, dize-me aonde o puseste, eu levarei. E dá as costas para Jesus e vai para os anjos. Que coisa interessante. Quando os anjos aparecem, ela quer o corpo. Quando Jesus aparece, ela quer os anjos. Ela dá as costas a segunda vez para o jardineiro das nossas almas. É apenas um jardineiro. O máximo que ele pode saber é onde está o corpo, mais nada. Então o jardineiro, que poderia ter ido embora, dizendo-lhe: você perdeu a oportunidade. Você perdeu o momento que se chama hoje. Passou o tempo da sua oportunidade. Jesus poderia dizer qualquer coisa, poderia falar qualquer uma dessas coisas. Mas ele volta e insiste com Maria Madalena. E dessa vez ele diz: Maria. Então ela se volta. Espera aí. Eu conheço essa voz. Ele me chamou. E essa voz que chamou Maria, a mesma voz que chamou Maria muitas vezes, é a voz que teve o poder de transformar a vida e a história de Maria. Essa voz me chamou. Eu reconheço essa voz. E essa voz é do Rabone. Não apenas do Rabi, mas do Rabone. Mais do que meu mestre, mestre dos mestres, meu único mestre, Jesus. Eu quero encerrar a palavra. Há muitas Marias Madalenas no meio de nós. Há muitas. E os tempos não são tão diferentes assim, respeitando as devidas proporções de tempo, cultura. Local. Tempos de crises. Há muitas Marias hoje em dia persistindo. Num desejo sério. Veja bem, queridos. Num desejo sério e sincero de encontrar Jesus. Das formas mais diversas, mais variadas. Das formas incorretas, mas querendo Jesus. E nesse tempo de crise, sem saber em quem confiar, nós temos uma única pessoa em quem nós podemos confiar.
jardineiro. Será o presidente da República? Não, o jardineiro. Será o vice-presidente, presidente da Câmara? Será o Supremo Tribunal Federal? Será a Operação Lava Jato? Não, o jardineiro. Olhai para mim e vivei, diz o Senhor. Agora ele não é apenas mais um jardineiro. Ele subiu para o Pai, assumiu a sua glória. E hoje é o Senhor dos Senhores, Rei dos Reis. Deus Todo-Poderoso, que tem o poder, assim como mudou a história, assim como vem mudando a história do cristianismo até hoje, assim como vem mudando a história da terra até hoje, Ele tem o poder de mudar a nossa história hoje. E se você quer saber o que fazer, faça conforme Maria Madalena. Jesus teve que chamar a atenção dela por 2 vezes, para que ela percebesse quem era. Vamos depositar nossa confiança naquele que é poderoso para transformar a nossa história. Domingo de Ramos, celebre com alegria. Ah, mas os tempos são de crise, celebre com alegria. Mas talvez as coisas vão piorar, celebre com alegria. E vamos fazer a nossa parte, buscando o jardineiro. Não para encontrar um corpo, mas para encontrar nele o Deus encarnado. De forma simples e humilde, como sempre foi. Nas coisas mais simples, mais humildes. Vamos depositar nele a nossa confiança. Mas então eu devo me acomodar? Claro que não. Você tem direito de fazer, de se expressar da forma como você achar devido. Faça valer o seu direito como cidadão, mas tome muito cuidado. Peça a orientação do Senhor Jesus. Ore pela nossa nação. Porque temos orado muito pouco e falado muito. Temos orado muito pouco e feito talvez muito. Participado de várias atividades. De movimentos ativistas, ou prós ou contra, não interessa. Mas temos curvado os nossos joelhos muito pouco para buscar a transformação da nossa nação. Enquanto Jesus queria que Maria Madalena olhasse para ele. Olhe para mim, você não está me enxergando. Você está me vendo, mas não está me enxergando. Eu estou do seu lado e você ainda procura a salvação. Eu estou aqui e você está procurando o livramento. Eu estou do seu lado e você quer a solução. A solução sou eu, disse Jesus. Ele pode usar sim. Nós oramos que Ele faça um milagre de alguma forma. De alguma forma. Através daqueles que estão sendo sinceros. E que nós definitivamente ainda não sabemos quem realmente são. Que Ele use essas pessoas para transformar a vida da nossa nação.
Mas para que haja uma nação transformada, eu encerro dizendo: não há uma nação transformada se não houver estados transformados. Não há estados transformados se não houver cidades transformadas. Não há cidades transformadas se não houver bairros transformados. Eu vou um pouco mais adiante, um pouco mais longe, dizendo que não há bairros transformados se não houver famílias transformadas. E vou mais além. Não há famílias transformadas se não houver indivíduos transformados. Por isso, eu falo para você hoje: deixa Jesus entrar no seu coração, porque Ele vai mudar a história da sua vida. Ele vai mudar a história da sua família. Ele vai mudar a história do seu bairro. Ele vai mudar a história da sua cidade, da nossa cidade. Ele vai mudar a história do nosso estado. E Ele vai mudar a história da nossa nação. E se as outras nações deixarem também Jesus entrar em seus corações, Ele vai mudar a história de toda a nossa terra. Certamente as profecias bíblicas, os tempos difíceis, as tribulações, o apocalipse, o final dos tempos vão acontecer. Mas para aqueles que se colocaram à sombra do Onipotente, Deus certamente dará o livramento no momento certo. E o salmista diz, e eu quero encerrar agora: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor.